após existir a voz de prisão da polícia. Eu vou trazer o Alan Garcia ao vivo agora, porque a gente quer saber quem era esse suspeito, Alan. Como é que tudo aconteceu? A polícia fechou o cerco e ia prendê-lo, mas mesmo assim ele não aceitou a prisão e dividiu com os policiais e acabou se dando mal. Foi isso mesmo? Boa tarde. Oi, Wilson. Esse homem que acabou morrendo, né, nessa troca de tiros com a polícia, nada mais, nada menos do que o cara que atirou no pastor. Os 7 tiros que atingiram o pastor Alisson. Por isso que nós estamos aqui com a delegada Rosimeire, na DHPP, que é quem está à frente dessa investigação. Delegada, como foi que vocês chegaram a essa conclusão de que o homem que acabou morrendo ontem nessa troca de tiros era também o cara que disparou contra o pastor? Ainda no momento da ocorrência registrada, Bom, gente, olha, nós estamos com dificuldade com o sinal do Alan Garcia, no momento em que ele agora perguntava à delegada. Nós vamos tentar trazer de volta o sinal. Nós dependemos da internet, nem sempre a internet funciona perfeitamente em vários pontos aqui na nossa capital. Enfim, né, já foi até reconhecido até como uma pior internet do país, né? Aqui no estado de Alagoas, uma pena. Então, infelizmente, nossos equipamentos dependem da internet e a gente fica, então, nessa incumbência de tentar trazer a melhor forma possível, trazer a informação para vocês aqui através da internet. Vocês lembram do caso aí, né, do pastor, né, o Alisson Anderson Lins, de 28 anos, que tinha sido até concebido bispo, né, da igreja. Daqui a pouquinho o Alan Garcia vai voltar, a gente vai tentar refazer o sinal com ele, né, para ele poder trazer essa informação sobre como foi que aconteceu a prisão, essa troca de tiros com o suspeito, e foi ele, até a informação que chegou para a gente aqui, como o próprio Alan disse, esse rapaz que dividiu com a polícia e acabou morrendo, foi ele que atirou contra o pastor. Por que tudo isso? A polícia pode ter informações, nós vamos atualizando a vocês, daqui a pouquinho nós vamos restabelecer o contato com o Alan Garcia e ele vai trazer para vocês, tá bom? Muito bem. Olha, vamos continuar seguindo, acompanhando o caso da morte do pastor Alisson Anderson Gonçalves Lins, de 28 anos. Um dos suspeitos de participar do assassinato dele acabou morrendo ontem após existir a voz de prisão dos policiais. O Alan Garcia estava comigo ao vivo quando o sinal acabou, inclusive, caindo, mas nós já restabelecemos o sinal e o Alan agora traz as informações junto com a delegada. Alan Garcia, quais são as informações de como tudo aconteceu? Wilson, a Polícia Civil identificou esse suspeito que morreu nessa troca de tiros como o homem que atirou no pastor. Foi ele quem fez os 7 disparos que mataram o pastor. A delegada Rosimeire está aqui com a gente. Delegada, que tipo de informações que vocês escolheram, depoimentos, trouxeram essa informação de que o homem que morreu ontem nessa troca de tiros é o mesmo que matou o pastor? ainda no momento da ocorrência, em que a polícia esteve no local, nós já obtivemos informações que levavam à identidade desse indivíduo como a pessoa responsável por efetuar os disparos na vítima. Desde então, as forças de segurança deram início a buscas no sentido de localizá-lo e prendê-lo ainda em flagrante, com base nessas informações e nesses elementos que apontavam como sendo ele um dos envolvidos na ação criminosa. A polícia, então, no dia de ontem, o encontrou no bairro do Jacintinho, para onde ele foi logo após o fato, e infelizmente ele resistiu à prisão e foi a óbito. Ele estava na companhia de outras pessoas, né? A polícia conseguiu identificar quem são essas pessoas? Essas outras são mais 3 pessoas que estavam no carro com ele? Existe no mínimo mais 3 pessoas envolvidas. A polícia já tem informações quanto à identidade de algumas dessas pessoas e trabalha agora na coleta de informações e para subsidiar um pedido futuro de prisão. Esse suspeito que morreu na troca de tiros, que é a pessoa que atirou, foi a pessoa que atirou no pastor. Que tipo de relação, se é que existia, ele tinha com o pastor? Eram colegas, eram amigos, ele frequentava a mesma igreja do pastor? O que é que vocês conseguiram colher sobre isso? O que se sabe até então é que não existia nenhuma relação de proximidade entre a vítima e esse indivíduo. Ele atuava naquela região como sendo membro de uma facção criminosa com atuação naquela localidade e não existia uma relação de proximidade com a vítima. As linhas de investigações apontam o porquê, então, isso aconteceu, por que ele e mais essas outras 3 pessoas mataram o pastor?
Como dito, a vítima fez um boletim de ocorrência em janeiro desse ano, em que ele cita ameaças, embora de forma genérica, sem citar nomes de pessoas específicas, mas ele trata do desejo de uma facção com atuação naquela localidade na morte dele. E é isso que está sendo checado, essas informações, para que a gente chegue de fato à conclusão. Mas o que se sabe é que ele estaria de alguma forma incomodando os membros dessa facção criminosa com atuação naquela localidade. E é exatamente essa razão ou essas razões que a polícia ainda busca através da investigação. Exato, a polícia trabalha, essa é a linha mais forte de investigação. Os elementos que foram colhidos até então apontam nessa direção e agora a polícia trabalha na identificação dos demais envolvidos e para esclarecer de fato a motivação criminosa, que em tese é essa que eu acabei de narrar. As atitudes do pastor no seu dia a dia, a polícia já conseguiu identificar que tipo de pessoa também era o pastor? Se pode ter motivado algo desse tipo? Em tese, a vida pregressa da vítima não tem nenhuma relação com a morte dele. Em tese, não existe nenhuma relação, estreita relação, a não ser que com a conclusão das investigações tenhamos outro desfecho. Mas até então não existe uma relação direta entre a morte dele e a vida pregressa dos crimes por que ele respondeu. Perfeito, delegada. Muito obrigado pelas informações. Portanto, mais um caso, Wilson, que a Polícia Civil precisa desvendar. Está aí, o pastor colocou em janeiro, registrou um boletim de ocorrência, colocando aí que estava sendo ameaçado por uma possível facção criminosa. E agora a Polícia Civil quer desvendar que facção é essa. Lógico, já identificou, né, a pessoa que matou o pastor e nesse confronto com policiais militares acabou morrendo nessa troca de tiros. A polícia agora dar continuidade para saber a vida do pastor e a vida dessas pessoas que fazem parte dessa facção criminosa. A gente acompanha o trabalho da polícia e assim que eles concluírem o inquérito, a gente traz todos os detalhes. Volto com você. Muito bem, Alan, agradeço a delegada e vamos continuar acompanhando de perto a situação. Já agora vai para um caminho de investigação e ele fez o boletim de ocorrência. Inclusive tem um vídeo circulando na internet que mostra, não sei se é um parente ou alguém que grita: eu não avisei a você que saísse daqui, cara, eu não avisei a você para isso não acontecer e tal. O que pode ser, inclusive, as ameaças que ele recebia, talvez pela pregação, enfim, talvez a turma do crime na região se sentisse incomodado, talvez, por conta disso. Vamos acompanhar e ver a conclusão dessa situação da morte do pastor, tá bom? Vamos continuar acompanhando de perto e vamos trazer e atualizando para vocês, tá certo? Muito bem.